Obrigado por sua gigantesca atenção e por sua audiência. 18h04. Agradecido, já estamos no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Médico com 750 mil seguidores nas redes sociais é alvo de uma operação da Polícia Federal. Gabriel Almeida é investigado por produzir e vender clandestinamente remédios injetáveis para emagrecer. Os agentes cumpriram 24 mandados de busca e apreensão em 4 estados, entre eles o estado do Rio de Janeiro. Congresso derruba vetos do presidente Lula e flexibiliza o licenciamento ambiental. Para o governo federal, a decisão enfraquece a proteção ambiental, reduz a participação dos órgãos de fiscalização e reduz também a consulta aos povos indígenas. A votação foi considerada uma vitória, mas da bancada ruralista. Em sua primeira viagem internacional, o Papa Leão XIV chegou à Turquia, onde ficará 4 dias. O pontífice fará mais um apelo pela paz no Oriente Médio e deve pedir a união das igrejas cristãs, divididas entre católicos e ortodoxos, desde a Grande Cisma, há mais de 950 anos. Os advogados de defesa do general Augusto Heleno pediram sigilo sobre o resultado do exame médico do militar. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro afirmou ter Alzheimer em evolução desde 2018. Agora, participação dos nossos repórteres. O primeiro deles, aparecendo já com o seu destaque, Gustavo Santiago. Avenida Brasil é fechada após Operação Barricada Zero no Complexo de Israel, na zona norte da cidade. Maria Vitória Lima. Tubulação de água estoura em rua de Botafogo e provoca transtornos para motoristas e comerciantes. Enzo Anselmo. Uber adere ao programa de fiscalização e direção segura de mototaxistas do Rio. João Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Por falar nisso, né, a Câmara dos Vereadores aprovou aquele projeto de lei para regular as entregas por aplicativo. Tava dando muito problema, né, Sidney? Daqui a pouco a gente vai dar os detalhes aí. Isso aí, daqui a pouquinho o Barrocas disseca o assunto. Chico Otávio, boa noite para você também. Boa noite, Sidney, boa noite, ouvintes. Sidney, como você já anunciou, o general da reserva Augusto Heleno alega que teve um diagnóstico e convive com Alzheimer desde 2018. Já a defesa de Fernando Collor informou que o ex-presidente sofre com a doença de Parkinson. Ambas as doenças exigem um cuidado multidisciplinar, mas tudo depende muito de qual fase se encontra a doença no paciente. Você leu meus pensamentos, eu tinha dúvida também até que ponto a pessoa pode trabalhar, pode conviver numa boa, até que ponto tem que tomar remédio constante ou não, ou se ela em algum momento tem que parar tudo, qual a atenção da família, não é? Isso é realmente uma dúvida que eu tinha e é possível que muita gente tenha também. E quem você convidou para tratar deste assunto conosco? Sidney, nós convidamos a médica geriatra Cibele Diniz. Ela é da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. As pessoas perguntaram se era sua médica. Não é, né? Essa geriatra não é sua. Mas se você quiser eu posso passar o telefone dela. Gostaria, devido à minha idade, eu acho que seria uma boa consulta. Eu preciso mesmo. Você sabe que pessoa de mais idade é bom acompanhar, viu, gente? Quanto mais idade a gente ganha, tem coisas novas acontecendo nas nossas vidas. Boa dica, Chico. Hoje é dia da ação de graças, ou seja, dia de agradecer. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você se considera uma pessoa grata? Você faz parte do grupo de pessoas que agradece mais ou do grupo de quem reclama mais? WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. Ligue, participe, diga o seu nome, seu bairro, se você quiser, e deixe seu recado até 20 segundos. 980 18 8880. Renata Victor, previsão do tempo, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite o céu terá algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. Amanhã, sexta-feira, o sol aparece entre nuvens. Até o momento, também sem previsão de chuva. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 17 e 31 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney. O tema você já conhece, não tem novidade, mas o que será dito? Você vai ter que ouvir o próximo bloco, direto do helicóptero Paulo Lage, daqui do nosso estúdio. Tiago Souza fala do transporte público. 18h09, já voltamos. Boa noite. Está no ar.
Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. O Glicoleve Clube chegou para ajudar você que convive com diabetes sem atrapalhar a sua rotina. Plano sob medida para suas necessidades, com entregas a cada 2 meses, frete grátis e um mix de benefícios e vantagens exclusivas. Sabe o que é melhor? Tudo pelo menor preço do mercado e sem ocupar o limite do seu cartão. Gostou? Então vem pro Glicoleve Clube. Acesse supersaudávelshoping.com.br e garanta o seu bem-estar. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Black da Economia. Nossa missão é oferecer economia e a sua é aproveitar. Promoções de sexta a domingo. Coxa com sobrecoxa 6,99. Leite Tirol Algodã 3,47. Açúcar Caravelas 3,47. Café Evoluto 25,98. Arroz Tio Migote 15,95. Feijão caldo marrom 3,87. Leite em pó Letino 9,99. Linguiça Perdigão 14,98. Asa de frango 9,95. Calabresa 17,98. Contrafilé 37,98. Azeite português Lagar do Monge 24,98. Surf 1,6 quilos 11,98. Ovos 20 unidades 8,99. Economia é aqui! Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e segue no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. A Black Friday da TIM tá indecente. Recarregando seu TIM Pré, você concorre a prêmios incríveis no Recarga Premiada. Um grande prêmio de R$100 mil no final do mês e 2 Galaxy S25 por semana. Pra participar é muito fácil. Ao recarregar seu TIM Pré, você recebe um SMS com o link. Basta clicar e jogar até o final pra concorrer. Quanto mais você recarrega, mais chances de ganhar. Tá esperando o quê? Recarregue agora e participe do Recarga Premiada TIM. Quando a noite vem se deitar. Dia 28 de novembro no Qualistage, Almir Sater e Gabriel Sater com a turnê Pai e Filho. Uma estrela sai do lugar. Dia 30 de novembro, Enaldinho com o espetáculo A Origem de Happy e Angry. Foi assim. E dia 5 de dezembro, Flávio Venturini com a turnê Minha História, com participações especiais. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. 18h13. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4.939. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. EG de... Baixou, marcou. Agora vamos acompanhar como está o trânsito na Zona Norte. Só para começar, vamos conversar com Paulo Lage, que está no helicóptero, vai nos dizer como é que está esse deslocamento a essa hora, 18h13. Para você que está ainda, por exemplo, no centro da cidade, é bom ouvir o flash do Paulo Lage. Você que já está muito próximo da Zona Norte, não tem jeito, né, Barroques? Tem que acompanhar no detalhe. Vou aproveitar para dar uma situação aí na Zona Sul. Imagina só, Sidney, você dirigir com os sinais de trânsito funcionando já é complicado. Imagina com tudo parado, tudo desligado. Deu uma pane? Deu uma pane no Humaitá, né? O trânsito estava complicado ali, os semáforos, né? Os sinais de trânsito da rua Fonte da Saudade, Humaitá, Professor Abelardo Lobo e Macedo Sobrinho, estava tudo apagado. Agora, os agentes lá da Sete Rio conseguiram consertar, agora a situação está normalizada, mas quem passou por lá na Zona Sul
enfrentou problemas ali. E na Zona Norte, como é que estão as coisas? Paulo Lage, boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal do Tupi. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. Continuo trazendo destaque para a Praça da Bandeira. Permanece lentidão a partir do acesso pelo Trevo das Forças Armadas. Vai-se, inclusive, mais à frente, passando pela Avenida Rei Pelé. Lembrando que a melhor alternativa para você que está por essa região fica sendo as ruas Pará, Paraíba e Marise Barros. Melhor opção, inclusive, estou observando boas condições até professor Dabiso. Lembro também que vai ter bloqueio daqui a pouco, a partir das 7 da noite, por conta da partida entre Fluminense e São Paulo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Tem 3 vias fechadas, estão a Avenida Rei Pelé, seguindo em direção ao centro do Rio, a Avenida Maracanã, entre outras, como a Eurico Rabelo e também a Conselheiro Olegário. Na Iguá Rio, trabalhamos para que você e sua família tenham qualidade de vida e bem-estar por meio do saneamento na Zona Sudoeste. Iguá, compromisso em cada gota. Daqui a pouco tem mais. O Jornal do Tupi. Jornal da Tupi. Informação. Agora vamos acompanhar as informações do Thiago Souza e como andam os transportes públicos na cidade do Rio de Janeiro. Thiago, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Sempre deixando o nosso ouvinte bem informado, né, na volta para casa, né, nessa noite de quinta-feira. Já antecipo que tá tudo bem tranquilo, né, Sidney, na volta para casa, porque o VLT opera com intervalos regulares, os trens e os BRTs também circulam sem ocorrências até o momento. O metrô também funciona normalmente com intervalos de cerca de 8 minutos nas linhas 1, 2 e 4. Nas barcas também a volta para casa está bem favorável, Sidney. Essa notícia é maravilhosa, Thiago Souza, porque mais cedo trens e BRTs com operação cancelada, né, tumultuou a vida de muita gente, principalmente quem utiliza a Avenida Brasil, foi fechada mais uma vez, mas quem sabe todos os detalhes sobre isso é o Gustavo Santiago, que está aqui no nosso estúdio ao vivo. Tudo bem, Gustavo? Essa paralisação da Brasil foi a que horas, hein, Gustavo? Oi, Sidney, boa noite para você, boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Foi bem no início da manhã, ali por volta de 6 horas da manhã, mas nesse momento a situação já está normalizada. A Avenida Brasil foi fechada na manhã de hoje, ali na altura da Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte, após mais uma etapa da Operação Barricada Zero. Segundo a Polícia Militar, os criminosos tentaram impedir a ação da polícia, ateando fogo em pneus, objetos e também em cerca de 8 veículos que haviam sido roubados. Por motivos de segurança, o BRT Transbrasil, os trens do ramal Saracuruna e os ônibus que circulam ali na região tiveram as suas operações afetadas. Nesta quinta-feira, os policiais estiveram em 7 municípios entre o Rio, Baixada e região metropolitana, além de outros 22 pontos. Em entrevista coletiva na tarde de hoje, o secretário de Gabinete de Segurança, Edu Guimarães, destacou o balanço da operação. Vamos ouvir. Nós temos, no dia de hoje, 318 toneladas de material utilizada para fazer barricadas, já retirada desses 22 pontos, totalizando quase 1.500 toneladas até a metade desse quarto dia de operações. Desde o início da operação, 2 criminosos foram presos, 2 fuzis e pistolas foram apreendidos. E, Sidney, uma última informação. Agora há pouco, um policial militar identificado como Éder Luiz Siqueira Gonzaga, lotado do 18º Batalhão, foi baleado após uma tentativa de assalto na tarde de hoje, na Estrada dos Bandeirantes, em Curicica, na Zona Sudoeste. Segundo a Polícia Militar, o agente estava de folga e foi atingido por 4 tiros, sendo 2 na barriga e 2 no braço. Além do policial, o cunhado dele também foi ferido com um tiro na barriga. Os 2 feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e segundo a unidade de saúde, o estado de saúde do PM é considerado grave. Já as condições do cunhado não foram divulgadas. Os criminosos conseguiram fugir e a delegacia da Taquara está investigando o caso. Sidney. Você não tem ideia como uma notícia como essa, quase diariamente a gente dá, com certeza absoluta, semanalmente, mas quase diariamente, coisas trágicas como essa, como é de cortar o coração, né? Você imagina, é como se a pessoa apagasse imediatamente da vida dos seus familiares, dos filhos, dos pais, dos amigos, dos parentes próximos e mais distantes. É um negócio realmente assim, assustador, né? E nós estamos vivendo isso de maneira sequencial. É preciso repensar completamente, não é só criar somente, né, leis mais duras, mas tem que ser tudo mais atual.
atual, mais atualizado, né? Mais sintonizado com um sentido de paz, de entendimento, de diálogo. As autoridades precisam descer os degraus de onde se encontram para conversar um pouco mais com a população, entender como é que elas vivem, a água que elas bebem, o aluguel que elas pagam, o lugar onde elas moram, a situação de saúde que elas enfrentam, para ter um pouco mais de senso de humanidade e evitarmos o que estamos aí por assistir. Chico Otávio. Sidney, o nosso Código Penal é extraordinário, tá tudo lá. O problema é cumpri-lo, né? É fazer as investigações andarem, as denúncias estarem bem fundamentadas e o processo chegar a um resultado prático. É isso que não acontece no Brasil. Chico Otávio fez o seu comentário e agora o Barrocas também para fechar o bloco. Barrocas. Falar sobre as barricadas, né, que o Gustavo citou, a Operação Barricada Zero, né? Muitas são feitas com sofá velho, móvel quebrado, mas a maioria, né, muitas são feitas, tem uma verdadeira estrutura de ferro, concreto e tal, e aí é preciso, para retirar esse tipo de barricada, é preciso uma estrutura de engenharia, né? Tem inclusive retroescavadeiras blindadas para poder retirar esse material. Então, é uma operação de engenharia em plena operação policial. É complicadíssimo. Aí retira, no dia seguinte eles fazem de novo, mas tem que fazer. O Barrocas, já se foi o tempo que a barricada era somente para impedir a entrada de viaturas policiais e de grupamentos militares. Já foi o tempo. Eles fazem isso hoje em dia para fazer o tal da porteira fechada e poderem lá dentro mandarem tudo. É uma tirania. Inclusive, eles acabam vendendo e caro produtos que eles próprios subtraem, roubam, né? É o chamado roubo de cargas. Gustavo, para fechar sua reportagem, por favor. Sidney, uma última informação, Cidade de Deus, ali na região sudoeste, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a Polícia Militar informou pra gente que já não existem mais barricadas ali, ou seja, dessas 1.500 toneladas de barricadas nesses 4 dias de operação, a gente não tem mais barricadas ali na Cidade de Deus e também em Nova Iguaçu. Muito bem, são 2 lugares, portanto, né, que vivem esse problema e convivem os moradores diariamente. Obrigado, Gustavo, por sua participação. 18h21. Agora sim, chegou a hora de você adquirir seu carro ou moto sem pagar juros na parcela. Aqui no Consórcios TFA, você consegue realizar seu sonho com condições que cabem no seu bolso. Instagram, @consórcio TFA Motors. Aqui não é IA, é TFA. A Black Friday da TIM tá indecente. Recarregando seu TIM Pré, você concorre a prêmios incríveis no Recarga Premiada. Um grande prêmio de R$100 mil no final do mês e 2 Galaxy S25 por semana. Para participar é muito fácil. Ao recarregar seu TIM Pré, você recebe um SMS com o link. Basta clicar e jogar até o final para concorrer. Quanto mais você recarrega, mais chances de ganhar. Tá esperando o quê? Recarregue agora e participe do Recarga Premiada TIM. Segurados do INSS que ganham até um salário mínimo e tem cartão final 4 recebem hoje, dia 27. A consulta ao extrato e valores está disponível no aplicativo e site Meu INSS e pela Central 135. Que movimento é esse nos botecos do Rio? Tá sabendo de alguma coisa? Claro! Começou o Botecar. São muitos bares com tiragostos de raiz, preparados com aquele capricho. E vai até quando? De 12 de novembro a 14 de dezembro. É tradição pura. Você não pode ficar de fora. Então bora. Onde eu vejo os bares participantes? É só entrar em festivalbotecar.com.br. Botecar Rio, feito à mão, feito com o coração. Patrocínio Caixa e Governo do Brasil. Embratur e Del Maipo. Promoção Rádio Tupi FM. Black Friday de verdade é no Dom. É o preço baixo, mais baixo ainda. Arroz carreteiro 16,99, feijão carreteiro 3,99, açúcar União 3,79, café União 24,90, creme de leite Piracanjuba 1,99, azeite cocineiro 21,90, margarina Cremosi 3,79, linguiça Aurora 2,5 kg 37,25, nessa embalagem 1 kg sai a 14,90, leite UHT LG 3,47. Black Friday de verdade é tudo de bom.
Alô, taxista, quer parar de rodar pelas ruas atrás de passageiro? Venha para a Copa Táxi. Aqui você vai trabalhar com grandes empresas, ter altos rendimentos e recebimento semanal. Trabalhe com segurança. Venha para a maior cooperativa de táxi do Rio de Janeiro. Entre em contato no telefone 3288-4302, 3288-4302 ou nos faça uma visita. 18h24. Jornal da Tupi. Informação. Eu queria chamar a sua atenção, falei de água agora há pouco, né? Sobre isso que a Maria Vitória Lima nos traz. Tudo bem, Vitória? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. Uma tubulação de água de grande porte rompeu na rua São Clemente, uma das mais movimentadas de Botafogo, no fim da manhã de hoje. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a água atingindo as fachadas dos prédios do lado oposto da rua. O alagamento dificultou a passagem de veículos e pedestres. Segundo o Centro de Operações do Rio, 2 faixas da rua São Clemente, na altura da rua Barão de Lucena, ainda estão interditadas e o trânsito apresenta retenções a partir da praia de Botafogo. Equipes da 7 Rio atuam no local para organizar o tráfego na via. Em nota, a concessionária Light informou que, por questões de segurança e a pedido da Águas do Rio, foi desligado emergencialmente a rede elétrica em trechos de Botafogo, nas ruas São Clemente, Praia de Botafogo e a rua Professor Alfredo Gomes. Segundo a Águas do Rio, o vazamento impactou o fornecimento de água em parte do bairro e as equipes seguem no reparo. A previsão é que o serviço seja concluído até a madrugada desta sexta-feira. Volto com você, Sidney. Muito obrigado, Vitória. João Pedro Barrocas, agora há pouco você chamou a atenção sobre essa decisão da Câmara dos Vereadores de aprovar um projeto de lei para regular as entregas por aplicativo. Vou chamar agora o Enzo Anselmo, que é um assunto que de certa forma trata do mesmo universo. E você fica à vontade de fazer as pontes devidas aí e explicar para o nosso ouvinte que tem muita gente que trabalha no setor, outros que utilizam-se também desses serviços, né? Enzo Anselmo, fale a sua reportagem. Conte pra gente. Boa noite. Boa noite, Sidney e ouvintes da Rádio Tupi. A Prefeitura do Rio formalizou a adesão da Uber ao programa de monitoramento de direção segura de condutores, que estabelece a fiscalização de mototaxistas e entregadores por aplicativos. As empresas 99 e iFood também aderiram à iniciativa. O programa visa aumentar a segurança no trânsito, reduzindo comportamentos de risco entre motociclistas que atuam em plataformas digitais. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, falou sobre a iniciativa. O que a gente quer? A gente quer que os trabalhadores possam trabalhar com todo conforto, com toda a qualidade, com toda a proteção da prefeitura. A gente está assinando aqui um compromisso em que eles vão monitorar, a partir dessas informações para a prefeitura, para que a gente possa fazer com que as regras de trânsito sejam respeitadas. Aliás, vamos fazer cumprir as leis e ter todas as condições para a turma continuar trabalhando. Então, empresas deverão monitorar condutores por meio de telemetria e GPS, identificando infrações como excesso de velocidade, manobras perigosas e circulação em locais proibidos. O monitoramento de velocidade será implementado em até 45 dias. Cada condutor terá um sistema de pontuação de direção segura baseado nas últimas 30 corridas, exigindo que pelo menos 60% das viagens sejam realizadas sem comportamentos de risco. Os condutores com irregularidades passarão por um processo educativo progressivo, cursos de conscientização, restrições temporárias de acesso às plataformas por 5, 10 ou 30 dias e, em último caso, descadastramento definitivo. As empresas enviarão relatórios mensais à 7 Rio com dados sobre condutores premiados, notificados e suspensos. Volto com você, Sidney. Obrigado, Enzo. Na verdade, não tem uma ligação muito forte, a não ser por aplicativo, né? Você utiliza o aplicativo, muita gente utiliza, né? Para poder se deslocar e saber um preço antecipado, saber se tem uma oferta ali de táxis convencionais ou carros por aplicativo particulares. E no caso do que o Barrocas vai falar, também é por aplicativo, mas é entrega
entrega, né, de comida principalmente, coisas mais rápidas, que também se você utiliza do sistema através do seu celular para fazer essa aproximação. E é uma coisa muito delicada, né? Explica pra gente esse projeto da Câmara, o Barrocas. Pois é, Sidney, o Enzo falou da segurança no trânsito, né? E eu vou falar agora da segurança dos motoristas de aplicativo na entrega, né? Você se lembra daquele entregador do iFood que levou um tiro no pé, né? Se lembra? Sim. Esse caso aconteceu no final de agosto em Jacarepaguá, depois que o entregador, o Valério Júnior, se recusou a subir no prédio e entregar o pedido na porta do apartamento. Aí, irritado, o cliente, que é um policial penal, o José Rodrigo da Silva Ferrarini, ele desceu, discutiu com o entregador e acabou disparando um tiro no pé do entregador. Foram vários, esse foi apenas um caso, né? Foram vários casos de violência, né, e de discussão, bate-boca entre clientes e entregadores de aplicativo. Eu tenho um dado aqui interessante, né? Segundo o Ministério do Trabalho, uma pesquisa feita junto com a Universidade Federal da Paraíba, quase 60% dos trabalhadores de aplicativos no país já sofreram algum tipo de violência durante a jornada de trabalho. Bom, a Câmara dos Vereadores aprovou hoje, em segunda discussão, a gente contou aqui quando foi aprovada em primeira discussão, né? Hoje foi aprovada em segunda discussão um projeto de lei para pôr fim àquela velha discussão. Onde o pedido deve ser entregue, Sidney? Na porta do condomínio ou na porta do apartamento? Esse projeto de lei estabelece que o entregador de aplicativo deve entregar o pedido na portaria do condomínio. Bom, o texto foi alterado por duas emendas. Uma abre exceção para clientes com deficiência, mobilidade comprometida e idosos. Nesses casos, o entregador pode fazer a entrega na porta de casa sem custo adicional. E uma outra emenda estabelece que a entrega seja feita no primeiro ponto de contato entre o consumidor e o entregador, ou seja, na porta do prédio. Isso é importante, esse detalhe, porque às vezes tem condomínios que tem 12, 15 prédios. E aí o entregador vai ter que entrar e deixar o pedido na porta do prédio, não do condomínio lá no início, não, porque às vezes tem vários quilômetros, tá? Então, essa lei foi aprovada hoje, segue para o prefeito Eduardo Paes, que tem 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. A pergunta que fica é, será que esse é o fim dos conflitos entre os entregadores e consumidores, Sidney? Ô Barrocas, uma indagação. A discussão anterior se dava da seguinte maneira: a pessoa idosa, que você lembrou, a pessoa com deficiência, a pessoa que não tem condições de se deslocar, ela poderia receber por parte do entregador essa gentileza, né, de levar até a sua casa, no caso até o seu apartamento ou algo dessa forma. Mas a pessoa teria que avisar com antecedência a loja e ao restaurante, bar, né, na hora do pedido, que existe essa situação. E o entregador ou o estabelecimento é que se comprometeria. Perfeitamente, senhora, perfeitamente, senhor, pode ficar tranquilo que faremos essa entrega. Porque se disser que não, aí o consumidor decide se ele continua com o pedido ou não e dá uma outra solução, né? Exatamente, é isso aí. Você, ao fazer o pedido, você tem que comunicar à empresa, ao restaurante, à lanchonete, enfim, que você tem problema de deficiência, mobilidade reduzida e que a entrega deve ser feita em casa. Senão, você tem que descer na porta do condomínio pegar o pedido. Chico Otávio, é aquela história, a pergunta do Barrocas é válida. Será que vai melhorar, vai piorar, como é que vai ser e tal? O mínimo de civilidade também não faz mal a ninguém, né? Receba com um sorriso, faça sua entrega com um sorriso também, com educação. Não precisa humilhar a pessoa, não precisa pegar assim, a encomenda sem dar nem boa noite por parte do cliente, do consumidor, e por parte do entregador também. Tem um pouco de cuidado, de zelo, né? Ele vai alimentar uma família, alguém, para ser um trabalho profissional de nível. É preciso ter esse mínimo de civilidade, né? Concordo totalmente, sem esperar pela lei. No meu prédio já funciona assim. E funciona muito bem, eu sempre tento tratar muito bem o entregador. É isso, tem que ser dessa forma, né, Barrocas, não é? Com certeza. Podendo descer, desce, trata bem e tá tudo certo. Você sabe que para muita gente que tá nos ouvindo, a pessoa fala assim, isso que os caras estão falando é óbvio que é assim, então. Mas para muita gente não. Então, às vezes, você falando, você acaba colaborando, né? Mais simplório, mais simples que seja, para que a gente tenha mais respeito uns pelos outros. A gente perdeu muito a linha, né? Não é coisa da nova geração, é da atualidade mesmo, né? O egoísmo está prevalecendo de uma forma que, se a gente não fizer uma prática de bons exemplos, né? Nós próprios, nós vamos começar a conviver com os maus exemplos que eles têm se multiplicado. 18h33.
da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Black da Economia. Nossa missão é oferecer economia e a sua é aproveitar. Promoções de sexta a domingo. Coxa com sobrecoxa 6,99. Leite Tirol Algodã 3,47. Açúcar Caravelas 3,47. Café Evoluto 25,98. Arroz Tio Migote 15,95. Feijão caldo marrom 3,87. Leite em pó Letino 9,99. Linguiça Perdigão 14,98. Asa de frango 9,95. Calabresa 17,98. Contrafilé 37,98. Azeite português Lagar do Monge 24,98. Surf 1,6 quilos 11,98. Ovos 20 unidades 8,99. Economia é aqui! A Black Friday da TIM tá indecente. Recarregando seu TIM Pré, você concorre a prêmios incríveis no Recarga Premiada. Um grande prêmio de R$100 mil no final do mês e 2 Galaxy S25 por semana. Pra participar é muito fácil. Ao recarregar seu TIM Pré, você recebe um SMS com o link. Basta clicar e jogar até o final pra concorrer. Quanto mais você recarrega, mais chances de ganhar. Tá esperando o quê? Recarregue agora e participe do Recarga Premiada TIM. Prepare-se para voltar à cidade onde qualquer um pode ser qualquer coisa. Zootopia 2 já está em cartaz nos cinemas UCI. Viva essa aventura com imagem gigante e som espetacular nas salas IMAX e X Plus. Ou entre de cabeça na sala 4DX, com poltronas que se movem e tem efeitos de vento, chuva, nevoeiro e aromas que fazem você sentir cada cena de perto. Garanta seus ingressos agora mesmo e venha curtir Zootopia 2, do jeito que somente a UCI entrega. UCI Cinemas, a vida é melhor com emoção na tela grande. Confira a classificação indicativa ucincinemas.com.br. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é dia de ação de graças, ou seja, dia de agradecer. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você se considera uma pessoa grata? Você faz parte do grupo de pessoas que agradece mais ou do grupo de quem reclama mais? WhatsApp da Tupi é 980 18 8880. Dê a sua opinião. WhatsApp da Super Rádio Tupi 980 18 8880. Quando a noite vem se deitar. Dia 28 de novembro no Qualistage, Almir Sater e Gabriel Sater com a turnê Pai e Filho. Uma estrela sai do lugar. Dia 30 de novembro, Enaldinho com o espetáculo A Origem de Happy e Angry. Foi assim. E dia 5 de dezembro, Flávio Venturini com a turnê Minha História, com participações especiais. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Black Açaí, a única com faro em preço baixo. Farinha de trigo especial tipo 1, Paloma pacote 1 kg, 2,59. Bife ancho bovino resfriado Maturata, preço por quilo na peça, 44,90. Filé de peito de frango congelado Seara, bandeja 1 kg, 17,49. Refrigerante Fanta sabores PET 2 litros, 6,49. Black Açaí só tem aqui. Ofertas válidas nos dias 26 e 27 de novembro de 2025 para as lojas de todo o estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. Alô, meus fechamentos, aqui é o Paulinho Gogó. Eu tô aqui para dizer para vocês que finalmente tá chegando a tão sonhada Black Friday do Mega Box Atacadista. As melhores marcas e os menores preços. Batata palha já 100 gramas, 3,87. Feijão preto granfino, 1 kg, 2,87. Sobrecoxa Rivelli, bandeja de 1 kg, 8,98. Cápsula Dolce Gusto ou Nescafé, 15,99. Lava roupas líquido Urca, 3 litros, 11,47. Vênus 500 ml, 5,99. Fato Venério. 18h37. O Marcos Vinícius, o Mr. Bean, vai percorrer durante toda a semana a cidade do Rio de Janeiro com o Povo Pergunta, que é uma parceria da Rádio Tupi com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, ele esteve no calçadão de Bangu. E aí, Mr. Bean, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. O Povo Pergunta, projeto da Rádio Tupi, Câmara Municipal do Rio, que tem como objetivo aproximar a população do Poder Legislativo, esteve hoje no calçadão de Bangu.
Foi o 4º dia da ação, que passou também pelos bairros do Engenho de Dentro, Copacabana e Barra da Tijuca. Durante os 4 dias, os vereadores ouviram reclamações, sugestões e esclareceram tudo, respondendo na hora. Registramos a pergunta do senhor Joel de Azeredo Nepomuceno, que mora em Campo Grande, e quem respondeu para ele foi o vereador Rafael Satier. Vamos ouvir. Eu faço parte do transporte alternativo. A minha pergunta é o seguinte: depois da pandemia, tivemos 2 aumentos da passagem. Em 2022 foi para 4,30 e em 2024, fevereiro de 2024, foi para 4,70. Depois desse período não tivemos aumento. Haja visto que as empresas tiveram um subsídio, recebem subsídio mensalmente para manter o sistema. Por que não nos dá o subsídio? É óbvio que a gente não pode simplesmente responder essa pergunta por questões políticas, por eu ser oposição ou base de governo, mas é de fato como está a saúde financeira do município. E a gente sabe que a saúde financeira do município não está bem por vários motivos, sobretudo também o motivo da pandemia, mas a sua pergunta é muito pertinente. A gente precisa estudar o orçamento, estudar os cofres públicos para entender se há possibilidade ou não de também dar o subsídio para os transportes alternativos. Eu poderia dizer que sim, eu poderia dizer que não. Não é uma pergunta fácil de responder, é importante analisar e se debruçar sobre esse tema, mas de toda forma te parabenizo pelo trabalho, continue firme, porque o transporte alternativo, ele é um transporte que dá muito suporte para a população da cidade do Rio de Janeiro. Parabéns, seu Joel. O Povo Pergunta cumpriu sua missão, unindo a população do Poder Legislativo. E segue você na apresentação do Jornal da Tupi. Muito obrigado, Mr. Bean. 18h39 agora. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. E Midea Carrier tem soluções de climatização para sua empresa e seu negócio. Chame a loja Midea Carrier e conheça. WhatsApp 0800-555-4466. Sobrevoando a linha vermelha, Paulo Lage está de volta. Estou de volta aqui em Sidney Resende, falando que tinha um acidente mais cedo entre carro e moto, chegou a ocupar uma faixa bem no trecho da cabeceira do aeroporto internacional, para quem vai no sentido Baixada Fluminense. O trânsito não melhorou mesmo com a liberação por lá, observa ainda a lentidão chegando no trecho da Maré. Quem está pensando em acessar a Avenida Brasil não está tão diferente assim o panorama, pelo contrário, lentidão até Bom Sucesso, com a diferença que melhora mais à frente até a subida para a Cordovil. Volta a piorar entre Parada de Lucas e o trecho de chegada à região de Guadalupe. Por lá, o motorista pode optar pela estrada da Água Grande, também mais à frente a estrada do Colégio, melhores condições, inclusive na chegada à região de Rocha Miranda. Linha amarela melhorou. Panorama comparado com a tarde de hoje, tinha um acidente lá dentro do túnel da Covanca, foi liberado, tem lentidão somente no trecho de Bom Sucesso, melhorando também mais à frente, na altura de Del Castilho e também nas proximidades de Pilares. Ar-condicionado com inteligência artificial é Midea. Saiba mais com o time da loja Midea Carrier pelo WhatsApp 0800-555-4466. Daqui a pouco tem mais do Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Muito bem, com essa vinhetinha a gente já sabe, José Carlos Araújo, 2 tricolores hoje em Fluminense de um lado, São Paulo do outro. Tudo bem, garotinho? Boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi, boa noite, amigos do Jornal da Tupi. Tudo prontinho, 8h30 da noite, a bola vai rolar aqui no Maracanã. É jogo da 36ª rodada, a antepenúltima do Campeonato Brasileiro. Começa 8h30 aqui no Maracanã. Eu vou transmitir ao lado do Del Aranha. Fluminense está 4 jogos sem perder. Vitórias sobre Mirassol e Flamengo. Empate com Cruzeiro e Palmeiras. A turma que está lá em cima. Fluminense é o 7º colocado, tem 55 pontos. O São Paulo está 7 pontos abaixo, mas é o 8º colocado. O empate hoje já coloca o Fluminense na pré-Libertadores, mas a esperança é ele ganhar a Copa do Brasil. Ele vai decidir a semifinal com o Vasco da Gama em 2 jogos. A outra chave é o Cruzeiro com o Corinthians, e se ganhar a Copa do Brasil já garante na fase de grupos. Mas o Fluminense tem novidades, time completo, Sérgio Guimarães. Alô, garotinho, alô, Sidney. Força máxima, Lúcio Acosta, Thiago Silva, Ganso e René.
todos que estavam ausentes na última partida contra o Palmeiras estão relacionados. Vou arriscar um time aqui: Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Thiago Silva e Freitas, os dois zagueiros, e René na lateral esquerda, Martinelli, Hércules e Lúcia Costa, Serna, Canóbio e Everaldo. Zubeldia está invicto aqui no Maracanã, com o Fluminense sendo mandante. 7 jogos e 7 vitórias, garotinho. E o São Paulo não conta com o goleiro Rafael, nem com o zagueiro Sabino. Não é isso, Andrezo? É isso, garotinho. Abraço a você, ao Sidney, a todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. O que não falta é desfalque nesse tricolor paulista, por lesão e por suspensão. Por lesão é mais de um time inteiro: Oscar, Luciano, Enzo Dias, Rodriguinho, Luan. Dá para escalar mais de um time tricolor que está hoje desfalcando a equipe do Morumbi. Provável formação do São Paulo para o jogo de logo mais: o São Paulo do 3-5-2, Yang o goleiro, o trio de zaga Ferrarese, Alan Franco e Rafael Tolói. Meio campo com Mike, Bobadilha, Pablo Maia, Marcos Antônio e Patrick, Rigoni e Tapia. São Paulo, como você disse, 8º colocado, mas mesmo que vença, não consegue ultrapassar nem alcançar o Fluminense. Este o São Paulo para daqui a pouco, garotinho. Valeu, 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 Sidney. Vou transmitir aqui no Maracanã, ao lado do Dé, o Aranha, e no plantão Vinícius Gama, o mais completo do Brasil. Valeu, Sidney. Maravilha, valeu, ótima transmissão. Eu vou só contar uma historinha rápida pro ouvinte aqui, a paixão pelo futebol, como é que é. O João Pedro Barrocos, aqui ao meu lado, ele é tricolor. Quando o Zé Carlos entrou, o garotinho começou a passar as informações. Ele assim: garotinho, narra um golzinho pra mim, narra um golzinho, falando baixo, como se o garotinho estivesse ouvindo, né? Narra um gol pra mim. Essa é a paixão do futebol, não tem jeito, o torcedor é guloso, quer sempre gol. Ótima transmissão, garotinho. Obrigado. 18h45. Rádio Tupi, Rio 24 horas. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Blank da Economia. Nossa missão é oferecer economia e a sua é aproveitar. Promoções de sexta a domingo. Coxa com sobrecoxa 6,99. Leite Tirol Algodã 3,47. Açúcar Caravelas 3,47. Café Evoluto 25,98. Arroz Tio Micote 15,95. Feijão caldo marrom 3,87. Leite em pó Letino 9,99. Linguiça Perdigão 14,98. Asa de frango 9,95. Calabresa 17,98. Contrafilé 37,98. Azeite português Lacar do Monge 24,98. Surf 1,6 quilos 11,98. Ovos 20 unidades 8,99. Economia é aqui! Gourmet Prime, seu aplicativo gastronômico com descontos de até 50% nos melhores restaurantes. Baixe agora e cadastre-se, é grátis. Resgate a oferta para o dia e horário programado pelo restaurante à sua escolha. Você só paga quando desfrutar da oferta no restaurante. Utilize o código da oferta, Gourmet Prime. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo. Na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Que movimento é esse nos botecos do Rio? Tá sabendo de alguma coisa? Claro! Começou o Botecar. São muitos bares com tiragostos de raiz, preparados com aquele capricho. E vai até quando? De 12 de novembro a 14 de dezembro. É tradição pura. Você não pode ficar de fora. Então bora. Onde eu vejo os bares participantes? É só entrar em festivalbotecar.com.br. Botecar Rio, feito à mão, feito com o coração. Patrocínio Caixa e Governo do Brasil. Em Bratur e Del Maipo. Promoção Rádio Tupi FM. 18h48. Jornal da Tupi.
Esporte. Eu disse agora há pouco, o torcedor é guloso do Fluminense, quer muitos gols hoje, umzinho já tá bom, mas se tiver mais, ótimo, em cima do São Paulo. Mas o Flamengo também, o torcedor rubro-negro quer que vença o Palmeiras e placar mais largo, melhor ainda, a emoção fica mais completa, penso eu. Mas quem vai falar sobre o Flamengo é o Marcos Coelho, já quase com a mala pronta para viajar para Lima, no Peru. Tudo bem, Coelho? Boa noite. Tudo bem, Sidney, boa noite, um forte abraço para você, para toda a sua audiência ligada aqui no Jornal do Tupi. A mala tá pronta já tá completinha. Precavido, já deixei tudo preparado. E a grande decisão, eu diria até que 0-0 tá de bom tamanho pro jogo de sábado, que aí quem terminar o jogo na frente vai tirar a onda do primeiro brasileiro tetracampeão na história da Libertadores. É isso que tá em jogo. Você vai lembrar na Copa de 94, Brasil e Itália se enfrentaram numa configuração idêntica. O primeiro campeão ali seria o primeiro tetra, né? A Itália era trio, o Brasil também, e deu Brasil. Agora muda a história, é Flamengo e Palmeiras. Então o fato é justamente esse, 0-0 tá de bom tamanho. Hoje, há pouco, foi realizado o primeiro treino do Flamengo em solo peruano, e aí o técnico Felipe Luiz tendo algumas observações a fazer no time. A principal dúvida está na zaga, se joga o Léo Ortiz, que não atua desde o dia 29 de outubro por causa de uma lesão, ou se ele mantém o Danilo, que naturalmente é reserva, mas que pegou essa sequência recente de jogos. Lá no ataque, o trio deve ser formado por Carrascal, Cebolinha e Bruno Henrique, mas o martelo será batido no treino de amanhã. O Coelho, para a emoção ficar ainda mais alta, o sarrafo aumentar mais ainda, eu tô sentindo um clima aí de acerto no Palmeiras, né? O treinador diz que vai permanecer, que não tem nem cláusula contratual de punição de nada, que ele fica renovando o contrato, se renovou ou tornou público isso. Eu tô sentindo que eles estão se entendendo na cúpula para tranquilizar a base. É, porque foi necessário, né, Sidney? Depois da rodada de terça-feira, o técnico do Palmeiras alegando que praticamente todo o prejuízo que o Palmeiras teve nesse campeonato foi por conta da arbitragem, quase que de forma exclusiva. E aí a Leila Pereira deixou claro, ó, nos últimos 5 jogos nós perdemos alguns pontos irreversíveis e não por conta de arbitragem. Eu sei disso, o nosso diretor sabe disso, eu acredito que o nosso treinador também sabe disso. Aí o Abel Ferreira, que não é bobo nem nada, ao escutar esse discurso da mandatária, deu um passo atrás. Ele que estava naquela novela, renova ou não renova, já que ela falou que ela viu, já que o diretor viu, todo mundo viu, então eu vou acertar logo essa renovação, que aí param de ficar com os holofotes para mim e as atenções ficam voltadas para o jogo. Antes de você ir embora, botafoguense Chico Otávio, os árbitros mais atrapalharam o Botafogo na temporada ou não tem nada a ver, e se perdeu foi porque não ganhou na bola? Eu acho que o Botafogo perdeu na maioria dos jogos na bola, mas de vez em quando escapava aí um erro do juiz, como por exemplo o pênalti não marcado contra o Grêmio. João Pedro Barrocas, a arbitragem é ruim, é média, é boa, quando perde é papo de chorão, o que você achou? Como diz o... Sob a ótica do Fluminense, como diz o Gerson, nosso canhotinha de ouro, a nota do juiz é 0! É 0. E Coelho, para fechar, os árbitros não fizeram um curso, não teve uma reunião, uma aula, não foi um negócio desse, fim de semana? Sim, durante o período de data FIFA, a CBF promoveu uma espécie de nivelamento, né, uma padronização, porque esse é o grande problema da arbitragem brasileira, Sidney. O árbitro, ele enxerga um fone em cima da mesa e ele acha errado. O outro árbitro enxerga um fone em cima da mesa e acha certo. E é o mesmo fone e a mesma mesa. Então é essa falta de padrão que alinhar, né? Foi a grande reclamação por parte da maioria dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro. Coelho, você sempre é rápido, mas hoje você foi mais tranquilo, demorou um pouco mais. Você é rápido, né, Coelho? De acordo com a demanda. Se a demanda exige rapidez, eu sou veloz. Agora, se o momento é de cadencial, não tem um problema nenhum em bater a bola no peito, colocar no chão e distribuir o jogo. Boa. É o que dizem os especialistas, os coaches aí, né, nos cursos, nas exposições, nos treinamentos, nas aulas, né, ô Barrocas? Você coloca uma cenourinha na frente e faz o cara correr, né? Nessa o Coelho tá número 1. Valeu, Coelho. 18h52. Aí me quebra. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Maravilha. Ô Azedo, tô descontraindo aqui porque o assunto que você vai falar aí é uma pedreira hoje em Brasília, a votação lá, ainda continua essa, pelo visto, né, essa queda de braço do Poder Executivo com o Poder Legislativo. O Congresso deu uma chacoalhada na árvore aí. Conta pra gente. Tudo bem, Azedo? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa noite, Chico, Barros, Sidney. Boa noite. Olha só, o Congresso hoje derrubou os vetos
do presidente Lula, há mudanças na legislação ambiental que ficaram conhecidas como PL da devastação. É uma espécie de liberação geral na fronteira agrícola, né? E foi uma votação muito significativa. 295 votos pela derrubada, 167 contra na Câmara e 52 aqui. Eu acho que perdemos o contato com o Azedo, né? Deu uma distorçãozinha aí. Vamos ligar novamente para ele, não é? Para que a gente possa falar. O Azedo, você não está nos ouvindo, não, está? Não, não está. Ele aparentemente está na linha sim, mas vamos retomar esse contato aqui para que ele possa contar essa história. O problema, né, Chico Otávio e Barroca, se assim persistir esse estilo, vai causar muitos problemas para o governo, né? Que não vai conseguir aprovar pauta nenhuma. Imagina a discussão do orçamento. Eu acho que eles estão querendo dar um recado, mas não sei se isso vai permanecer por muito tempo. Agora, me preocupa sim essa indicação do Jorge Messias, que vai ser submetida a uma sabatina no Senado. Pode ser que ele não seja aprovado. A sua sensibilidade, Barrocas, também é que é só um recado para sentar e conversar, ou você acha que pode estender um pouco mais o prejuízo para o governo se o Congresso resolver voltar esta e outras pautas bombas? Eu acho que é um aviso, né? Está mostrando, ó, eu posso derrubar, eu posso não aprovar o Jorge Messias, eu posso começar a colocar pautas bombas aí e complicar a vida do governo. Vamos negociar, eu acho que pode ser por aí. Então está em linha com o que está pensando o Chico Otávio, né? Agora, é uma manobra. Eu achei interessante que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, nessa votação que o governo perdeu hoje, ele chegou a registrar o voto, Sidney. Ele chegou a registrar o voto, mas o voto acabou sendo anulado pelo presidente Davi Alcolumbre, né? Lembrando que o presidente Davi Alcolumbre, ele é o presidente do Senado, mas quando as casas se unem, ele que é o presidente da casa, né? Foi uma sessão conjunta. Sessão conjunta, diga. Lembrando aqui no popular, né, que o mais bobo no Centrão troca de meia sem tirar o sapato. Ah, não tem a menor dúvida. No Centrão e todos os congressistas, não tem bobo lá não. Pode prosseguir, pode retornar, que perdemos o contato, mas nós já reatamos agora, Azedo. Olha, é uma derrota do governo, né? Uma derrota dos cientistas que são contra o negacionismo, do aquecimento global, das entidades da sociedade civil, dos cientistas, dos povos originários, índios, ribeirinhos. Enfim, é uma coisa regressiva em termos de ambientais, porque ele permite um certo autolicenciamento dos pequenos e médios empreendimentos. O sujeito faz uma declaração de que está tudo de acordo, que o procedimento é regular e manda a brasa. É verdade, bem lembrado. Você sabe, o Azedo, para encerrar nossa conversa aqui, o líder do governo no Congresso, o Randolfo Rodrigues, né, ele comentou que há o que ele chamou de flagrantes constitucionais nos vetos derrubados e que se o governo não judicializar, não levar isso para o Supremo, por exemplo, a sociedade civil irá fazer isso de alguma forma. Diz ele, eu acho que é o maior enfraquecimento que tem da legislação ambiental até hoje. Tem matérias que eu acho que são flagrantemente constitucionais. Será que pode ter essa possibilidade? Ou eles podem se entender conversando um pouco mais adiante, Azedo? Eu acho muito difícil, porque foi uma coalizão de predadores, entendeu? Aí juntou o pessoal do agronegócio, o pessoal que faz oposição na base do quanto pior melhor, né? Representantes de interesses econômicos nessas fronteiras de exploração mineral, fronteiras agrícolas. Foi uma coalizão muito poderosa, são setores econômicos importantes. Isso envolve também, por exemplo, o caso de Brumadinho, Mariana, não teria ocorrido com a legislação que foi aprovada. Agora pode se repetir. Então é muito grave e ocorre logo depois da COP, e é uma coisa assim desgastante para o Brasil, entendeu? Que é antes da COP. O Brasil está presidindo a COP até a próxima. Aí, durante a presidência do Brasil,
o Congresso aprova uma legislação como essa. Isso é jogar o país para baixo. Verdade, verdade. Ô Azedo, você sabe que logo depois da minha despedida a você aqui, mais adiante um pouquinho, deve ter um intervalo, mas por volta das 19 horas, que é 2 minutinhos, nós vamos entrevistar a médica geriatra Cibele Diniz, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E suscitou a curiosidade, né, sobre uma pessoa cometida por Alzheimer, por exemplo, ou por Parkinson, né? Uma pessoa idosa ou não, que consequências objetivas tem na vida da pessoa, se ela pode continuar trabalhando ou não, porque o que está acontecendo é que os condenados por golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal, eles estão argumentando estarem doentes, né? O Anderson Torres agora, essa informação de hoje, ele disse que utiliza-se de remédio controlado, que, enfim, portanto, o advogado vai pleitear, no caso dele também, uma prisão domiciliar. Até a mídia tocou no assunto que a cela do Anderson Torres, ela é 4,5 vezes maior do que a de Bolsonaro, né? Ele, portanto, tem mais conforto, vamos dizer assim, que o ex-presidente, entre aspas. O general Heleno falou também ontem que ele estava com prisão de ventre, que convive com Alzheimer desde 2018, que ele não está legal e, portanto, pela idade avançada dele, quer pleitear da mesma forma. Tem gente que recorre ao Fernando Collor, por exemplo, que devido à doença de Parkinson está em prisão domiciliar. Esse é um outro assunto que vamos tratar mais adiante para saber do ponto de vista técnico, de saúde, bem de forma isenta, né? O que significa pessoas acometidas verdadeiramente, eu estou querendo crer, né? Pessoas que verdadeiramente têm a doença. E aquelas que estão malandramente simulando tê-la, se o médico tem condições de dirimir essa dúvida, saber tecnicamente se pode ou não. A Zambelli falou que estava doente, mas os médicos italianos disseram que não, continua presa, né, Azedo? Pois é, eu acho que tem que levar em conta que idosos têm comorbidades, têm doenças crônicas, né? E tomam medicamentos, né? Então, eu, por exemplo, tomo 5 comprimidos por dia por causa do coração. Mas nem por isso eu vou deixar de estar aqui trabalhando, né? Então... Não, mas diante dessa. Tem que se avaliar, né? Ô Azedo, mas diante dessa informação, eu faço questão de pedir aqui à presidência que você trabalhe de casa agora, viu? Você não pediu, eu sei que você não quer, mas se está tomando essa medicação. Se eu ficar trancado em casa, eu morro mais cedo. Cada um com seu cada qual. Tá muito bem. Esse é Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. É o bom humor de sempre e a qualidade. E eu convido os ouvintes a lerem o Correio Brasiliense, viu? Você que está em Brasília já pode ter várias maneiras de acessar a plataforma, né? Mas no Brasil todo, no planeta, você pode via digital também ter acesso, conhecer o Correio Brasiliense e as reportagens completas, os textos, né? Os artigos que diariamente o Azedo oferece com muito mais até profundidade que o rádio aqui. Eu dispenso ele muito pequeno, né? Mas lá tem o Azedo assim em alta qualidade. 19h01. Estamos de volta com você que está acompanhando a rádio nesse momento. Me conta uma coisa, você tem hérnia de disco, bico de papagaio, sofre com essas dores. Você sabia que esse problema pode estar na sua postura? Ah, é, Felipe? É. Mas como que eu resolvo isso? Manolo tá aqui e vai contar pra gente. Porque o que você tem pra falar vai ajudar as pessoas que estão passando por isso. É verdade, Felipe. Você sabe que às vezes a pessoa tem uma postura inadequada. Às vezes a pessoa senta errado. Às vezes a pessoa caminha errado. Ou até mesmo a pessoa no trabalho ali, aquela postura acaba lesionando uma das vértebras. E aí desenvolve hérnia de disco, bico de papagaio, aquela dor lombar. Isso vai prejudicando ainda mais. Se a pessoa tem um problema, às vezes ela senta de ladinho, Felipe, para não doer. Que aquela dor, aí ela fica quieta, paralisada. Use a nossa cinta Sarei. Ela vai corrigir a sua postura. Essa é a primeira coisa. Correção de postura. E isso é muito importante, ajuda até a desinchar o corpo. Tem gente que fala assim, eu coloco a cinta, eu olho no espelho, parece que eu emagreci. Mas é porque a tua postura está correta. Ela diminui o inchaço. E isso é muito importante para quem tem retenção de líquido. Agora, o grande detalhe da cinta, Felipe, é o infravermelho longo. Você já ouviu falar do infravermelho longo? Já. O que é o infravermelho longo? Até para as pessoas que estão nos acompanhando. O infravermelho tem no controle remoto da TV. O sol emite esse infravermelho. Qual que é o papel da nossa cinta?
O nosso infravermelho vai estar trabalhando de 4 a 6 horas por dia, fazendo um tratamento nas inflamações. Normalmente, o profissional da saúde usa muito esses infravermelho para acelerar o processo de cicatrização, melhorar a circulação sanguínea, diminuir as inflamações. Então, você vai usar essa cinta, ele vai estar trabalhando. É um tratamento. Você vai estar fazendo um tratamento na região da dor, da lesão. É isso que a cinta faz. E o bacana é que o tecido dela ajuda também na circulação sanguínea, Felipe. O homem e a mulher podem usar, Manolo? Sim, o homem e a mulher. A dor não tem sexo. Então é importante o homem e a mulher usar. Inclusive, pessoas que querem ter corrigir a postura, pessoas que estão sofrendo com muita dor, às vezes uma artrite, uma artrose, use a nossa cinta Sarei. Ela é muito importante para manter a sua para manter a sua coluna correta e principalmente diminuir as inflamações. Faz aquela promoção especial, Manolo. Vamos fazer uma promoção para você conhecer a cinta. Você vai ligar agora 0800 787 4040. Você vai ganhar uma caixa de som JBL e um massageador elétrico profissional. E vai levar essa cinta também maravilhosa. Valeu, Manolo. Agora é com você. Ligue e aproveite. 0800 787 4040. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Investimento direto no país é a nomenclatura para os recursos estrangeiros investidos a longo prazo que geram mais empregos, como a instalação de novas empresas, abertura de filiais de multinacionais, obras de infraestrutura, instalação de novas fábricas e compra de participação em companhias nacionais. Segundo o Banco Central, este ano de janeiro a outubro entraram no Brasil investimentos diretos que somaram mais de 74 bilhões de dólares, um crescimento de 8,8% comparando com o mesmo período do ano passado. O resultado também representa o maior valor desde 2014. Só em outubro entraram no país mais 10 bilhões e 900 milhões de dólares. Minuto Economia volta amanhã no show do Clóvis Monteiro. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. 19h05. Especial do Chico Otávio. Sidney, a política trouxe duas doenças para o centro da agenda nacional. O general da reserva Augusto Heleno, que foi preso recentemente, alega que teve um diagnóstico e convive com Alzheimer desde 2018. Já a defesa de Fernando Collor informou que o ex-presidente sofre com a doença de Parkinson. E ambas, evidentemente, são doenças que exigem um cuidado multidisciplinar, mas tudo depende muito de que fase a doença está na pessoa. Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei a médica geriatra Sibeli Diniz. Ela é da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutora Sibeli, obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Chico. Como é que vocês estão? Espero que você e seus ouvintes estejam bem. É um prazer estar aqui e poder conversar com vocês sobre esse tema tão importante dessas duas doenças que você mencionou. Doutora Sibeli, o mais importante, eu acho, é quase didaticamente a senhora nos dizer quais são os limites de uma pessoa que tem uma dessas doenças. As duas são muito graves quando elas vão acelerando. Se a pessoa trabalha, ela tem condições de ter uma boa memória, ela pode, por exemplo, assinar um documento, ou em que momento ela deixa de ter essas condições? O que a senhora diria? Porque são doenças distintas, né? Parkinson é uma coisa, Alzheimer é outra. Sim. Exato. Então, essa acho que é a primeira coisa. A gente vai falar primeiro sobre a doença de Alzheimer. Tá? Alô? Estamos ouvindo, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Muitíssimo então bem. Vamos falar primeiro sobre a doença de Alzheimer. Há 10 anos atrás, Chico e Sidney, se a gente estivesse falando sobre essa doença, a gente estaria falando sobre uma doença que era sinônimo de uma demência.
demência é uma situação onde o nosso cérebro se desorganiza a tal ponto que a pessoa precisa de ajuda para as atividades do dia a dia dela e tem aí vários sintomas a depender da demência. A doença de Alzheimer é uma doença que, na sua evolução, ela vai chegar a ser uma demência. Então, há 10 anos atrás, toda doença de Alzheimer era demência. Hoje não é mais assim. E é por isso que é importante a gente entender que a doença de Alzheimer tem fases. Ela começa durante muitos anos sem sintomas. Essa doença vai se desenvolvendo dentro do cérebro por alterações de proteínas dentro do cérebro. E com o passar do tempo, começa classicamente a danificar a memória. Agora, doutora Cibele, só uma curiosidade. O que mudou, né, dando mais tempo para esse processo mais agudo? A gente começou a dar esse diagnóstico mais precoce, Chico. Sim. Por conta da evolução dos testes diagnósticos. Até 10 anos atrás, para a gente bater o martelo que uma pessoa tinha doença de Alzheimer, eu tinha que ter o cérebro da pessoa na mão, só pela anatomia patológica. E hoje não é mais assim. A gente tem exames de imagem, exames do líquido do cérebro, e estamos começando a ter alguns exames de sangue que nesse momento não são comprobatórios da doença. Assim, eles não batem, o exame de sangue ele não vai dizer se tem ou não tem, ele vai dar uma chance de ter. Agora, doutora Cibele, todo mundo quer perguntar aqui, o Barrocas também, e eu também, eu vou atropelar o Barrocas, só para um detalhe técnico, né? Em que momento um médico pode dizer assim, olha, este paciente que eu estou analisando, ele não tem condições devido ao grau avançado que ele tem do Alzheimer dele, a memória não está boa, ele não está bem. Um outro médico faz a mesma análise e no diagnóstico diz, não, ele para a idade dele está muito bem, ele está fisicamente bem, ele pode sim exercer tal função. Quem dirime, né? Quem tira a dúvida e diz, é o médico 1 que está certo ou é o médico 2? Bom, então assim, cada médico tem direito de ter sua opinião. Bom, vamos começar por aí. Mas, o que a gente leva em consideração? A doença de Alzheimer começa na região da memória, mas ela se espalha para todo o cérebro. E ela começa na região da memória de curto prazo, é a memória do que a gente fez ontem. Então, não é o que as pessoas acham, que a pessoa perde toda a memória. A memória vai sendo danificada lentamente, bem como outras funções do cérebro. Existem testes neuropsicológicos que vão dizer o quão comprometidas estão todas as funções do cérebro. Então, a avaliação neuropsicológica é uma ferramenta muito importante para dizer em que fase a pessoa está. Os exames que eu falei, que são esses exames mais novos, eles vão dizer para a gente, é doença de Alzheimer ou não, mas eles não vão dar a fase clínica da doença. Isso só quem dá é a avaliação médica, que pode aí ser complementada pela avaliação neuropsicológica, que é a avaliação das funções do cérebro em profundidade. Muito bom. Além disso, além das funções do cérebro, as atividades do dia a dia dessa pessoa vão começar a ser comprometidas. Então, no início, na fase pré-demencial, uma pessoa que tenha o diagnóstico clínico, o diagnóstico laboratorial da doença de Alzheimer, ela pode exercer todas as suas funções. À medida em que essa doença evolui para a síndrome demencial, inicialmente uma síndrome demencial leve, onde a pessoa ainda provavelmente tem condição de exercer suas funções, e na hora que chegar numa fase moderada, grave, não terá mais. Vamos lá, pergunta do Barrocas agora. Diga, só um minutinho, doutora Cibele, para nos acrescentar, por gentileza. Doutora, é possível prevenir essas doenças ou é algo genético, digamos até inevitável com a chegada da idade? Ela não falou do... Não é. Pelo menos na doença de Alzheimer, 40% dos casos de perda cognitiva são preveníveis. 60% serão relacionados à genética, ao envelhecimento do cérebro, a outra coisa. O sexo feminino tem mais chance de ter, então a gente tem aí algumas outras variáveis que não são modificáveis. Mas 40% da perda cognitiva é prevenível.
Doutora Cibele Diniz, meramente para ilustrar, olhe bem, ouvinte, qualquer menção que eu faça aqui a terceiros, como nós fizemos aqui, o general Heleno, o Fernando Collor e tal, obviamente a médica não é médica dessas pessoas, não fez análise nenhuma, diagnóstico nenhum, não pode falar sobre isso. Estamos tratando um pouco em tese, mas para informar sobre a doença. No caso, e já vamos falar de Parkinson também, mas, por exemplo, o general Heleno, os seus médicos indicam que ele tem esse problema desde 2018. No ano 2019 até 2022 ele foi comandante do GSI, portanto ele trabalhou normalmente. Hoje é um senhor com 78 anos. Uma pessoa independente, seja general Heleno, estou citando ele para o aspecto objetivo, né, da notícia. A pergunta que eu faço para a senhora, doutora Cibele Diniz, uma pessoa com estas características, é melhor ficar em casa, é mais correto para se fazer o tratamento, ou pode num ambiente prisional ter também o mesmo acompanhamento de qualidade? Então vamos lá. Primeiro ponto, o tratamento é extremamente individualizado, extremamente, e envolve tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Esse tratamento não medicamentoso, a atividade de trabalho, manter a mente ativa é extremamente importante. Nas fases de poucos sintomas, essa pessoa pode trabalhar mesmo. Porque é o que eu te falei, o diagnóstico hoje pode ser muito, muito precoce, tá? Então, assim, o tratamento engloba exercício físico, exercício cognitivo, socialização, manter essa pessoa estimulada. É óbvio que uma pessoa cerceada de sua liberdade provavelmente terá menos estímulo, mas de novo, não posso de forma alguma falar de um caso em especial, tá? Então, de forma alguma eu estou me referindo ao general. Então, não, sem dúvida, sem dúvida, só está falando em tese. Uma pessoa com doença de Alzheimer em fase iniciais. Doutora então, Cibele, a gente precisa do tratamento farmacológico e não farmacológico. E dentro do tratamento não farmacológico, a gente precisa de estímulo. Doutora Agora, Cibele, uma pessoa pode trabalhar? Pode. Eu sei que o tempo está apertado, mas eu gostaria que a senhora falasse rapidamente sobre a questão do Parkinson. Vamos lá. A doença do Parkinson, ela atinge uma outra região do cérebro, que é a região da coordenação do movimento, que é uma região chamada de substância negra. Ela é chamada assim porque quando a gente olha, ela é pretinha. Então, por isso que ela é chamada de substância negra. Essa região, ela começa a morrer os neurônios e ela também, assim como a doença de Alzheimer, tem um longo período onde a gente não tem sintomas e os neurônios estão ali morrendo. Chega um momento, mais ou menos, quando a gente já perdeu entre 50% a 70% da substância negra, deixa eu beber uma água, que a gente começa a ter sintomas. Os sintomas mais característicos é o tremor, a rigidez, a lentidão de movimentos e o desequilíbrio. Basta 2 desses sintomas para a gente dizer que é doença de Parkinson. E normalmente a doença de Parkinson começa de um lado do corpo, para depois atingir o outro lado. Eita. Ela tá... Alô? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, desculpa que eu embarquei. Mas, de qualquer maneira, o que eu achei importante, doutora Cibele, até vale, Chico, nós chamarmos novamente a nossa entrevistada, é mostrar que, apesar de duas doenças que muita gente confunde, acha que é uma coisa só, elas são completamente distintas, precisam de tratamento individualizado, acompanhamento, por mais que se avançou em comparação a 10 anos, é muito importante, né, que nós tenhamos conhecimento sobre isso. E, já que nós citamos políticos aqui, existem profissionais oficialmente designados com o objetivo de dirimir justamente estas dúvidas, que são médicos como a doutora Cibele Diniz, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a quem agradecemos muito a gentileza de participação do Jornal da Tupi. 19h17.
Black Real está aí, de 17 a 30 de novembro. Você assina Real Pax e ganha 2 presentes para usar por 1 ano. Ligue 0800 703 0236 e contrate agora. Serão 3 opções para você escolher 2. Quer mais? Planos a partir de R$1,50, sem taxa de adesão e sem limite de idade. Sorteio mensal de até R$30 mil em dinheiro. Clube de vantagens e telemedicina. Real Pax. Gente cuidando de gente. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Olha, meu amigo, minha amiga, R$500 mil hoje ajudaria a resolver seu fim de ano? Pois fique sabendo que com apenas R$2 você pode concorrer a R$500 mil. E o meu amigo Andrade vai explicar como isso é possível. Alô, Andrade! Vou falar uma coisa pra você, Heleno. 500 mil dá pra resolver o final de ano, mas pra isso você de casa precisa investir apenas R$2. E investindo R$2 no site fazuncap.com, você concorre a 500 mil. R$2 é o título pra você concorrer a 500 mil. Então, acesse agora fazuncap.com, Heleno. Bom, dá pra resolver todas as contas e ainda passar o fim de ano naquela mordomia junto com sua família. Imagine só você investir apenas R$2 e faturar 500 mil. Acesse agora fazuncap.com e aproveite. E lembrando que com apenas R$2, além de concorrer a R$500 mil, você ainda concorre a Pix de R$5 mil e sorteios de 15, 20 e 30 mil. Tá barato demais. A gente sabe que com R$2 hoje em dia não dá nem para beber um café, né? Quanto mais títulos você comprar, mais chances tem de ganhar, não é isso, Andrade? Pois é, Heleno. Entra no seu banco agora. Se você tiver 10, 20, 30 reais sobrando lá, compra tudo em título. Quanto mais títulos você comprar, mais chances você tem de ganhar. Imagina que tá todas as suas contas esse ano e ainda sobrar uma grana para viajar com a família. É R$500 mil. Acesse agora fazuncap.com, Heleno. E olha que bacana, hein? Você vai estar concorrendo a R$500 mil e ainda fazendo uma boa ação para o Hospital do Amor. Acesse agora e você pode salvar seu fim de ano. Fazuncap.com e boa sorte. Black Açaí, a única com faro em preço baixo. Farinha de trigo especial tipo 1, Paloma pacote 1 kg, R$2,59. Bife ancho bovino resfriado Maturata, preço por quilo na peça, R$44,90. Filé de peito de frango congelado Seara, bandeja 1 kg, R$17,49. Refrigerante Fanta sabores PET 2 litros, R$6,49. Black Açaí só tem aqui. Ofertas válidas nos dias 26 e 27 de novembro de 2025 para as lojas de todo o estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4.939. Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, chegou a hora. Paulo Lage está de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, falando ainda da Barra da Tijuca. Permanece lentidão. Para quem passa no sentido linha amarela, vai assim pelo menos até o trecho da Vila do Pan. Seguindo pela Salvador Allende, é uma melhor alternativa até o trecho da Taquara. Boas condições, observa, inclusive, passando pela Estrada dos Bandeirantes. Quem tá pela Avenida das Américas, lentidão por enquanto nas proximidades da Estação Bosque Marapendi e também Parque das Rosas do BRT. Tudo isso para quem vai no sentido Recreio dos Bandeirantes. A chegada ao Terminal Alvorada também tem um pequeno trecho de dificuldade com o melhor caminho pela Orla. Os Lúcio Costa não observa lentidão por enquanto. Para abastecer com qualidade e confiança desde sempre, só tem um jeito, é lá no Posto Ipiranga. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento.
Cosby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Black da Economia. Nossa missão é oferecer economia e a sua é aproveitar. Promoções de sexta a domingo. Coxa com sobrecoxa 6,99. Leite Tirol Algodã 3,47. Açúcar Caravelas 3,47. Café Evoluto 25,98. Arroz Tio Migote 15,95. Feijão caldo marrom 3,87. Leite em pó Letino 9,99. Linguiça Perdigão 14,98. Asa de frango 9,95. Calabresa 17,98. Contrafilé 37,98. Azeite português Lagar do Monge 24,98. Surf 1,6 quilos 11,98. Ovos 20 unidades 8,99. Economia é aqui! Quando a noite vem se deitar. Dia 28 de novembro, no Qualistage, Almir Sater e Gabriel Sater com a turnê Pai e Filho. Uma estrela sai do lugar. Dia 30 de novembro, Enaldinho com o espetáculo A Origem de Happy e Angry. Foi assim. E dia 5 de dezembro, Flávio Venturini com a turnê Minha História, com participações especiais. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no... Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Rezende, aqui é Salim de Bento Ribeiro. Eu reclamo pra caramba, mas depois eu agradeço. Valeu, tchau. Sidney Rezende, que Vale da Pavuna. Cara, eu era um reclamão do caramba. Quando eu parei de reclamar, cara, minhas coisas estão... A minha vida tá fluindo melhor. Legal, legal. Ó, não se esqueça que a pergunta é: você se considera uma pessoa grata? Você faz parte do grupo de pessoas que agradece mais ou do grupo de quem reclama mais? Você, ô Barroco, você reclama mais com a gente aqui, enche nosso saco e tal? Ou você é um cara legal? Como é que é? Eu era reclamão, Sidney. Agora eu costumo agradecer todos os dias, graças a Deus, a minha saúde, saúde da minha família, meus filhos, o meu trabalho. E ele eu costumo agradecer mesmo, agradecer. É muito importante. Isso aí, amém, amém. Vamos lá, o próximo. Oi, Sidney, boa noite. Eu sou a Beth Gomes. Sidney, essa pergunta aí eu não deveria deixar de responder. Eu agradeço muito, eu agradeço a Deus, eu agradeço as pessoas. E o meu lema, Sidney, é muito obrigado, que Deus lhe abençoe. É isso aí, Sidney. Boa. Oi, Sidney Rezende, Kátia do Pilar. Eu sou muito bem agradecida, sim. Sidney, eu dou graças em tudo e por tudo, e sempre ensinei meus filhos serem assim. Eu sei agradecer, sim. E você, Escotar, você é o cara bem agradecido ou é mal agradecido? Ô Sidney, eu só muito de vez em quando reclamo com a Renata Vitor, que tem uma paciência de Jó para me aturar, mas eu sou um agradecido, especialmente pela família que eu tenho, pelas minhas filhas. Mas, ô Chico e Barroca, será, gente, que na vida, a gente vai levando, né? Nós já temos um tempinho de experiência, a gente não é um pouquinho de cada coisa, às vezes a gente não agradece quem devia agradecer, às vezes a gente agradece demais, às vezes agradece no ponto. A vida não é um pouco isso, acertos e erros, ou será que a gente é um pouco como essa senhora, agradeça a todo mundo e tal, bacana, é lindo, é um sentimento elevado, mas eu não sei se todos nós temos essa capacidade de regar essa planta a vida inteira, né? O que você acha, Barroca? Eu aprendi a agradecer há pouco tempo, Sidney. Eu não era muito ligado nisso, não. Eu aprendi a agradecer há pouco tempo, mas não é por isso que eu também não peço, né?
eu agradeço a Deus e faço vários pedidos todo dia. Boa. Não deixa de pedir, não. Boa. Ô Chico, você deve ter conhecido na vida muitos amigos seus e amigas suas que contaram em um momento particular, não exatamente privado, mas particular ou em separado, que rezam antes de dormir, né, que agradecem, né? Tem gente que tem esse hábito, é um hábito bonito, né? A pessoa, depois do banho, depois do jantar, vai dormir, ela agradece, ajoelha às vezes, ou vai diante de um altar, né? Tem gente com essa fé, bonito isso, né? Eu admiro muito as pessoas espiritualizadas, Sidney. Né? E Barrocas, você também já conviveu com pessoas próximas, assim, bem religiosas, de rezar ao acordar, rezar ao dormir? É uma coisa que me chama a atenção quando as pessoas agradecem antes de comer, né? Que a gente não costuma fazer isso. Eu também estou sempre na correria, eu não tenho esse costume também, mas eu acho interessante quando as pessoas agradecem a comida. Sabe uma coisa legal? Temos ainda um minutinho aqui, Chico Otávio, ouvintes e Barrocas, Renata Victor, toda a nossa equipe. Tem uma coisa também que nas nossas famílias sempre tem 1, 2 ou 3 pessoas que elas têm o dom da palavra, né? Antes da refeição, ou no Natal, ou no momento de congraçamento familiar, assim, aos domingos, né? Nos fins de semana, e a pessoa, ela, em nome de uma força que a gente não sabe qual ela faz um discurso bonito, né? Faz uma pregação, com oração ou não, né, que comove todo mundo. Aí depois que essa pessoa líder fala, é que as pessoas vão atacar a mesa, né? Depois ninguém come antes. Tem uma criancinha que vai lá, pega uma coisinha qualquer, leva um tapinha na mão, uma volta, mas tudo bem. Né, Chico? É bacana. Tem na sua família essa pessoa assim que fala assim de maneira bonita? Não tem, mas eu acho legal quando a família cultiva esse hábito. Muito bem, olha só, começamos de uma maneira e encerramos de outra, né? Que a pergunta não era sobre religiosidade, era sobre gratidão, né? Eu estou incluindo um pouquinho esse elemento a mais aqui, que eu acho bonito também quando une as pessoas. Fechamos aqui essa edição, lembrando que você vai acompanhar o esporte aqui na Tupi, né? Tem tanta coisa bacana pra gente seguir, e tem o jogo e o Chico Otávio, né? Hoje é o programa último antes das férias dele, por 20 dias ficará ausente aqui, e 8h30 teremos José Carlos Araújo, Del Aranha, Thiago Vera, Sérgio Guimarães, Vinícius Gama, e agora, logo depois do Jornal da Tupi, André Ribeiro comanda esse esquenta. Fluminense de um lado, São Paulo do outro. Até amanhã. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com